potencial paranormal, ele é uma coisa que desperta dúvida na origem, e as pessoas se debatem justamente por isso. É físico ou espiritual? É genético, fisiológico, ou vem do potencial do espírito? O contexto de potencial é justamente a capacidade de fazer algo. A gente até define como energia, como potencial de realizar trabalho. Então, potencial, potência, poder. Potencial paranormal, capacidade de fazer algo paranormal, fora das leis normais da natureza, da física que a gente conhece. A questão é algo que envolve tanto o espírito, quanto a matéria, quanto o corpo. Então você tem um aspecto do potencial que se origina na necessidade do espírito realizar algum tipo de trabalho. Então é uma energia espiritual. Você tem um potencial entre um estado e algo a ser feito. E quando isso acontece no corpo, é diferente de quando acontece no espírito? Para o trabalho realizado, não. Então você pode ter o mesmo fenômeno paranormal com a origem no espírito, ou com a origem fisiológica, genética ou acidental fisicamente. Depende do caso, depende da situação. Eu posso citar a clarividência como um exemplo, é interessante. A clarividência geralmente é o fluxo de informação do espírito diretamente para o centro de processamento de imagem no cérebro. Em vez da informação vir pelos olhos, vem pelo espírito. Mas de onde vem esse potencial paranormal? Ele vem do espírito ou vem do corpo? A gente pode dizer que depende da situação. Uma pessoa que está extremamente enfraquecida fisicamente, está doente, está passando fome, ela começa a gerar o que a gente chama de descoincidência ou afasia físico-espiritual, que é quando o espírito e o corpo começam a não trabalhar direito. Para alguém da área de neurologia seria uma espécie de alucinação. A questão é, quando a alucinação tem informações precisas, não acessíveis fisicamente e comprováveis, meio estranho essa alucinação. Então é um caso que a gente pode considerar como clarividência. A origem foi física, porque a afasia, a diferença de potenciais que gerou essa quantidade de energia que realiza o trabalho paranormal, ou seja, o potencial paranormal que apareceu pela diferença de outros potenciais, teve origem no corpo, que teve um decaimento no seu padrão de ordenação que limitava a atuação do espírito até então. Eu posso ter um treinamento espiritual feito em outras vidas, feito entre vidas, ou feito pela própria pessoa no seu dia a dia, treinando a sua condição espiritual para poder gerar essa diferença a partir do espírito, sem alterar a fisiologia, sem a pessoa ter que passar fome, sem ela ter que adoecer. Ela aprende a se concentrar, ela aprende a mudar o seu padrão de ordenação interno, padrão de ordenação emocional, e ela consegue gerar uma descoincidência, porque nós temos um potencial energético inato da matéria que é considerado na física como caos. Se você começa a se ordenar demais, você começa a gerar uma diferença de potencial e gera essa afasia. Você começa a sair um pouco, gerar uma descoincidência, e você começa a ter um tipo de clarividência. Você pode treinar, por exemplo, usando centros de energia eletromagnéticos do corpo, que as pessoas conhecem como chakras, treinar o tal do chakra frontal, também conhecido como terceiro olho, que não é uma coisa física ou fisiológica, é uma maneira do campo magnético do corpo se comportar que gera esse vórtice, que é o chakra frontal. Você pode treiná-lo para gerar uma afasia local, gerar uma descoincidência local. E aí você tem a percepção espiritual aguçada e começa a ter fluxo de informação do plano espiritual diretamente para o cérebro por meio do espírito, sem usar o sistema óptico, sem usar os olhos. Então, aí é que está. Você pode ter várias maneiras. Uma maneira mais física, uma maneira mais espiritual e uma maneira intermediária, que mexe com o físico e mexe com o espiritual ao mesmo tempo.
Então você acaba tendo uma técnica diferente para cada situação. Tem pessoas, os faquires, passam fome para aumentar o potencial paranormal, porque eles ficam mais sensíveis, começam a ver espíritos, ouvir espíritos, começam a ver futuro, ver passado, passando fome. Você já tem pessoas que têm outro tipo de treinamento, vai mais pelo lado da meditação, concentração, como os monges budistas, os lutadores de artes marciais, que conseguem fenômenos paranormais por meio do treinamento do corpo e do espírito. Já é um exemplo mais parecido com esse que eu estava dando do treinamento eletromagnético. Isso pode ser feito sem treinar tanto assim a força física do corpo, mas por meio de exercício de concentração e visualização. Então o potencial paranormal pode ter origens diversas. O efeito pode ser o mesmo. A genética pode gerar predisposições físicas para esses potenciais acontecerem. Então uma pessoa que pode vir de uma linhagem em que todo mundo naquela família tem um tipo de formação cerebral, um certo campo, uma certa área do cérebro com uma formação específica, que anatomicamente é aceitável, mas que gera uma tendência ao funcionamento fisiológico um pouquinho diferente, que facilita a diferença de potencial, que facilita a afasia entre o espírito e o corpo, facilitando o potencial paranormal. Aí tem um fator espiritual também, porque essa família que vai gerar esses fetos na próxima geração, os filhos e os netos, vão atrair espíritos que têm uma necessidade espiritual de serem paranormais em vida. É uma necessidade, como a gente diz, kármica. Mas isso já é assunto para outra conversa.